Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Elas e Eu. Aqui é um espaço onde nós compartilhamos histórias, sonhos, realizações e falamos sobre vários assuntos: finanças, alimentação, rotina de casa e um assunto hoje muito importante: a saúde do homem. E para isso eu tenho um convidado especial aqui, Fábio Santana. Seja muito Muito bem-vindo, obrigado, Fábio. Cláudia, pelo prazer de estar aqui, pela oportunidade. Espero trazer muita informação aí para o seu público. Com certeza. Então, as mulheres que estão nos assistindo, o público que já está nos assistindo, já aproveita, clica lá para curtir o vídeo, se inscreva no nosso canal e depois compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque as informações de hoje são importantíssimas. Fábio, antes da gente começar, se apresenta para o nosso público o seu nome, a sua formação, o que você faz? Bom, meu nome é Fábio Santana, eu sou profissional de educação física, né? Sou pós-graduado em fisiologia do exercício, trabalho também na área de personal trainer e mais outras coisas como ginástica coletiva, dança e algumas coisas mais de recreação. Então, estou na área aí já quase 15, 16 anos trabalhando com o público feminino e também masculino. Que legal. Para quem não sabe, Fábio é meu personal, gente. Final do ano nós vamos estar com shape, né, Com Fábio? certeza, estamos trabalhando para isso. Beleza. Fábio, você escolheu um tema qualidade de vida e a saúde do homem. Por que você escolheu esse tema em específico para falar para os nossos ouvintes hoje? Eu tenho observado muito, né, estando dentro da área, trabalhando em academia, que o homem ele não tem tanta preocupação do cuidado da saúde como a mulher, né? A gente, Certo. a gente analisa muito aí no nosso meio cultural que o homem sempre está movimentado para o trabalho, para o dinheiro, para cuidar da família e não se cuida, né? Uhum. E esse cuidado ele tem que vir de dentro para fora. Então, a gente desde uma boa alimentação, desde exercício físico, porque como ele vai cuidar do restante da família se ele não se cuida, né? Então, a gente Aham. acaba analisando e vendo que até dentro da academia mesmo, muito mais mulheres do que homens, né, Eu ia treinando e te perguntar cuidando. agora, você tem mais alunas mulheres ou homens? Mais mulheres, né? Os Aham. homens que eu tenho ali já estão numa faixa etária entre 40 a 50 anos, né? Eu tenho dois ali de 60 anos que acabam vindo treinar porque já chega aquela fase que precisa cuidar do corpo, né? Uhum. Manter um corpo funcional, mas não é aquela prevenção da saúde, né? Que é a que a mulher faz. Aham. Fábio, e como que a educação física, o exercício, o autocuidado pode melhorar a saúde do homem? É fundamental. Assim como a mulher se cuida, né? Desde a alimentação, desde o exercício físico, o homem também tem que ter esse mesmo cuidado, né? O que eu analiso, o que eu vejo como profissional, é que o homem ele não tem tanta essa preocupação por uma questão também cultural. Mas, assim, o que ele tem que entender é se eu cuido de mim, se eu pratico exercício físico, se eu como bem, se eu reponho as minhas vitaminas, né? Se eu Uhum. estou ali alinhado com o meu peso dentro da minha faixa de normalidade, tanto de gordura quanto de músculo, não tem como eu ter um corpo disfuncional e acabar tendo prejudicial à saúde com o passar do tempo, que é fora do normal, porque a gente sabe que o corpo vai estar em declínio. Não Vai. tem como, A né? gente vai A gente vai envelhecer. envelhecer, mas essa é a prevenção desse Uhum. envelhecimento. Como eu quero envelhecer? Como eu quero estar, né? Porque tem um ditado, você vai, não a gente trazendo sobre idade, mas rola um ditado na sociedade assim: o homem tem que ter dinheiro e a mulher tem que ser bonita. É, E isso tá mudando muito. O homem tem que ter dinheiro, com certeza, né? Mas óbvio. ele tem que ter saúde para desfrutar isso com a esposa dele, né? Com a família dele. É, eu vejo hoje muitas pessoas chegando lá aos 65, 70, 80 anos que não conseguem, às vezes, nem levantar. Exato. Estão completamente incapacitados. E a gente vê também muitos casos que conseguem se recuperar com fisioterapia, com fortalecimento. Então, eles conseguem se recuperar, mas eles só fazem uma recuperação, acho que tardia, né? Uma Exato. coisa emergencial. Quando perde a funcionalidade do corpo, né? Quando a Aham. gente vê o nosso corpo, que a gente andava, caminhava, sentava, levantava, corria, a gente vê o corpo já não funcionando mais. Aí ele tem que ir fazer alguma coisa, senão ele Certo. vai parar. Mas o interessante é, para que eu esperar o corpo chegar nesse ponto? É o que eu me pergunto. Para que esperar eu chegar no nível de gordura visceral que vai trazer a síndrome metabólica, né? Como o Uhum. diabetes, colesterol, triglicerídeo alto. Para que deixar chegar o período da andropausa para mim fazer minhas reposições hormonais, para mim poder cuidar melhor da minha saúde? Não espera a casa cair para reformar, né? Eu reformo Uhum. a casa para ela não cair. E tem uma diferença que eu acho que as pessoas, principalmente os homens, pensam assim: ah, eu vou pra academia, vou meter o shape, vou ficar cheio de gominho.
Lógico que pode acontecer, mas acho que 99% das pessoas que frequentam a academia hoje, elas não têm essa ambição, né, Não, Fábio? acabou muito, né, isso, Elas querem um esse... corpo saudável, um corpo funcional e que você consiga pegar a mão do seu netinho, da sua esposa e andar 2 quadras sem infartar, não é isso? Exatamente. Até porque se você pensar em questão estética, Aham, o corpo demora muito, né, com em certeza. tese para dar o resultado, né, dependendo do que você vai fazer Aham, e as vias que você vai tomar. usar. Hoje nós temos várias ferramentas aí no Aham, mercado que ajuda, né, a gente aham. chegar na estética. Mas se a gente for tirar a estética, né, porque hoje se ouve muito na internet, né, os coaches fitness e tal. Ah, vamos meter o shape, vamos fazer. É legal. Quem não gosta de um corpo Ó, bonito, né? Estarado. Eu aham, tô na luta. Mas assim, é algo que a gente tem que entender como eu chego nesse processo, né? Como eu mantenho o meu corpo saudável sem agredi-lo sim, para me chegar aos 40, 50 anos. Eu confesso assim, vou dividir algo bem pessoal meu. tá, Quando eu tinha uns 30 anos, olha, entregando minha idade, eu sempre almejava o corpo perfeito. tá. Queria o corpo perfeito, queria o gominho, queria estar seco, queria estar isso. E aí eu me comparava aos meninos de 20. Eu olhava, por exemplo, eu quero aquele corpo, mas não tem como. Como a gente vai voltar atrás, 10 anos atrás, que nem fisiologicamente eu sou igual. E aí Uhum, eu passei a olhar para os homens de 40, 50 anos e me espelhar para como eu queria chegar aos 40, 50 anos, que é isso que uhum, que eu recomendo para todos os meus alunos. sim. Não olha para a moça de 30 se você tem 50. Olha para de 60, que daí você vê como você quer chegar aos 60 anos, né? E olha para nossa realidade, né, Fábio? Você Exato. falou dos coach fitness. A gente vê muitas meninas, muitas mulheres já de 40, 50 anos, que é a minha faixa etária, com o abdômen trincado, toda musculosa, mas ela não tem uma vida real daquela mãe, daquela mulher real, que Exato. acorda, leva filho para a escola, cuida da casa, tem que se cuidar. Então a gente sabe que é uma realidade diferente. E isso que você falou é super importante. Você não pode se espelhar em alguma coisa que é inatingível para você, né? Exato. Você tem que ter o pé no chão e falar: nossa, eu vou fazer academia, vou fazer musculação para o meu bem-estar, A gente né? pode chegar lá, né? Pode ter um Pode, corpo trincado, com certeza. porcentagem abaixo de gordura, mas você tem ferramentas para chegar lá, você tem meios, né? Você tem poder aquisitivo. Hoje se alimentar mais saudável custa mais caro que Com você comer certeza. coisas. Então, assim, você tem. Então, vamos dentro da sua realidade. O que que você consegue fazer, né? O que que você consegue se dar de melhor para você dentro da sua realidade? E hoje o básico é isso: exercício físico, comida saudável, um bom sono, reposição de vitaminas, né? Tá cuidando da saúde mental aí dentro das suas possibilidades, que isso é fundamental para todos. Aham. E ter um lazer, tá? Envelhecer bem, entendeu? Procurar Uhum. dentro do que você tem de ferramentas para poder alcançar uma terceira idade, né? Um envelhecimento muito mais saudável do que antigo. Fábio, você falou sobre andropausa. A gente ouve falar muito de menopausa, que é da mulher. O Isso. homem é andropausa. Explica para quem está ouvindo lá o que que é andropausa. A andropausa, diferente da menopausa da mulher, que a mulher vai entrar na menopausa no último ciclo menstrual. Acabou o ciclo menstrual, já é a menopausa. Aí antes Isso. disso nós temos o climatério. A andropausa do homem, ela já começa no declínio dos hormônios. Tá. Então, a gente, segundo alguns estudos científicos, né, e até mesmo dentro da fisiologia, a gente vai ver que algumas pessoas começam a ter declínio hormonal aos 34 anos. Para quem Nossa, não super sabe, cedo. vou deixar até uma dica. Nós não entramos no envelhecimento aos 60 anos. O corpo entra em declínio aos 25 anos, porque ele Nossa. começa já, ele chegou ao ápice do desenvolvimento, ele começa a decair muito lento. Só que a gente vai sentindo depois dos 35, 36 anos. Então, a andropausa, o que que ela vem ser? Ela vem ser essa queda de hormônio do homem, que Tá. ela pode variar ali da pessoa entre 45 a 60 anos, Tá. começa a cair o nível de testosterona. Por isso que é muito importante, isso, as pessoas têm que entenderem. Reposição de vitamina, gente, é essencial. Sim. B12, D3, K2, selênio, zinco, os magnésios, sempre. O homem ali chegou aos 35 anos, tem que repor, né? A B12 é uma das vitaminas hoje que está sendo muito estudada aí para a questão da saúde do homem também. A D3, que ajuda o quê? Na produção natural da testosterona. Só um parênteses, Fábio. Quando você fala em repor vitaminas, que profissional ele precisa procurar para repor essa vitamina? O endocrinologista, ou até um clínico geral, ele pode fazer um check-up. Cap. Mas eu acho assim, aí é um recado para os homens. Deu os 30 anos, faça o check-up todo ano.
Vai lá, faça suas vitaminas, vê como está. Hoje nós temos muito caso ali de pessoas que falam, tô com depressão, tô triste, tô isso. É É falta de vitamina. vitamina. Você vai lá, faz Vitamina tá lá reposição embaixo. vitamina, né? Tem gente que tem aí, hoje estamos tendo uns níveis altos de compulsividade, de vícios, e às vezes a pessoa tá tão deprimida que acha que é depressão, E é vai falta pro de álcool, vai vitamina. pra droga e é falta de vitamina. Então, gente, o Fábio está dando um recado super importante aqui: reposição de vitamina, check-up, autocuidado, mas nada de fazer medicação. Ai, meu amigo da farmácia Não, falou, aquele personal duvidoso falou, eu vi na internet. Isso não vai resolver o seu problema, às vezes vai mascarar e piorar. Então, procure um bom médico, um bom profissional que vá te orientar a fazer essa reposição para você ter uma melhora de vida, né, Fábio? exatamente. Sempre fazer os exames, acompanhando também, porque a vitamina D, D3 e tanto a vitamina B12 acima da normalidade se torna tóxica no organismo. Então você Sim, precisa tem acompanhar. sempre no meio termo ali. E como que a andropausa ela afeta a vida do homem? Você falou, na mulher dá calorão, dá irritação, a gente quer jogar o marido pela janela, vive de mau humor, tem dia que a gente nem se aguenta. E no homem, quais são assim os sintomas principais? Vou tocar num assunto aqui bem delicado. O homem fica muito desanimado. Tá, Perde a vitalidade. Quando eu falo em vitalidade, eu não estou falando só na questão da vida sexual, tá? A tá. vitalidade é fazer tudo, ele perde o prazer. Ele perde aquela essência de se você ter um homem muito proativo em casa, que vai limpar, que vai te ajudar, que vai. Uhum. Ele vai começando a ficar borocochô. Então ele fica borocochô com a vida, com ele. Também a gente entra também num ponto muito importante, que quando os níveis de hormônio eles vão caindo, né? E Uhum. somente a testosterona vai caindo, também perde essa habilidade de ganhar massa muscular. Então, a pessoa vai perdendo massa muscular, vai entrando num desânimo, vai perdendo a vitalidade, perde muito fácil a ereção, né? Uhum. Perde aquela vontade de estar com a esposa. Então, para ele fica opaco. Sabe quando a pessoa fica opaco? Tanto faz como tanto Tanto fez. faz, Ele vai tanto levando, fez. ele Ele vai levando a acorda vida. e todos os dias são iguais. Ele só vai Exatamente. repetindo, não quer mais Não nada. tem gosto pela vida. E aí vai achar o quê? É uma depressão. Aí você tem que analisar. Às vezes o cara também já está com uma andropausa antecipada, né? Às Uhum. vezes, porque ela ali aos 60 anos é verídico. 60 anos, a maioria das pessoas tem que fazer reposição hormonal, o homem. Porque hoje a Uhum. gente já não vive mais um modo de antigamente, né? Eu até falo para alguns alunos. Vocês têm 40, 50 anos, mas vocês não são mais 40, 50 anos. Vocês não trabalham, vocês não vivem mais como uma pessoa de 50 anos. Então tem que tratar o seu fisiológico como uma pessoa mais nova. Então, muitas vezes esse sintoma ele pode ser comparado com uma falta de interesse, com Exato. um desânimo, com uma depressão. Então, mulherada que está nos assistindo, que é casada, que tem um parceiro, que tem um amigo nessa idade que está com esse sintoma, tá na hora de acender a lanterninha, procurar o seu companheiro, conversar e sugerir que ele vá se cuidar, que ele vá se tratar, né, Fábio? Exato. E você sabe que a andropausa, Cláudia, ela pode afetar até a mulher num certo ponto, porque assim, você tá lá tantos anos casado, tendo uma vida saudável. De repente, seu companheiro já não começa mais a ter aquele mesmo interesse por você. E o homem, eu vou dar um recado para os homens, né? Os Isso. homens, na verdade, porque a gente sempre fala muito da mulher. O homem tem que olhar para si e tem que ver, porque às vezes são muito acomodados, eles não saem Aqueles- daquela caixinha. Tá Aham. vendo a esposa ali treinando, se cuidando, né? Porque a mulher tá sempre impecável, bela dentro das suas condições. Ele senta, ele tá vendo que o mundo dele não tá legal. Ele tá vendo que ele tem uma mulherona do lado dele, né? Que é mãe, que é parceira. E vai deixando, ele vai se deixando decair ao ponto dele não olhar pra ele e falar assim: peraí, eu tenho que me ajustar porque não tá legal. E a esposa, por muitas vezes da criação e também do modo, né, que foi conduzida a relação, não chega pro companheiro e fala: ó, não tô feliz. Porque aí precisa se ajustar, porque às vezes ele Sim. precisa também de você verbalizar, não tá legal, porque ele vai acabando deixando a mulher num estado que ela acha que é com ela o problema. Sim. E às vezes é com ele só precisa comer melhor, dormir melhor, repor vitamina, Fazer uma caminhada, fazer uma fazer uma natação. reposição de hormônios, entendeu? Porque Aham. hormônio é vida. Se você não tiver hormônio, você não tem nada. Exatamente. Fábio, a gente já comentou aqui que os homens não gostam de se cuidar. Mas existe alguma coisa mais específica, assim, que fala, nossa, eu não gosto de ir no urologista, ou no clínico geral, ou no endócrino. Você, como homem, como profissional da saúde, o que que você acha que impede os homens de se cuidarem? É só o homem acomodado ou eles têm algum preconceito em procurar essa ajuda? Agora eu vou defender os homens. Vamos lá, então. Homem não gosta de perder tempo.
Então, assim, você pode analisar pelos homens da sua família ou amigos, para você levar um homem específico ao médico, ele tem que ser muito evoluído para ele querer ir. Eu falo por mim, eu só vou ao médico quando eu tenho realmente necessidade. Porque Aham, para mim estar lá, dependendo hoje do nosso sistema, né, tanto o aham. plano quanto o SUS, é de 1 a 2 horas por dia. Daí pra mais. Exatamente. A mulher já vai preocupada em resolver o problema. O homem já vai o quê? Preocupado em sair rápido do médico. Aí ele, Aham. ele pensa, eu tenho que ir no médico, depois eu tenho que ir marcar o exame. Então, ele vai procrastinando o autocuidado, às vezes não é nem tanto por necessidade, é porque nós temos aquele famoso ditado, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Ah, eu Uhum. estou aqui no médico, poderia fazer outra coisa, mas eu não estou sentindo nada. Então, o homem, ele vai muito pelo que ele sente. Uhum. E tem maus, né? Tem doenças, tem coisas que a gente não sente. Que a gente, quando vê, né? Já foi. Já foi. Então, minha visão sobre isso é aquilo. As pessoas têm muito medo de perder tempo, o homem, por essa Aham. questão. E algumas coisas também limitação, como, por exemplo, alguém tocar o corpo, que não seja a sua esposa, ou que lhe coloque numa posição duvidosa sexualmente da sua sexualidade. Então, né, principalmente um homem ali 60 a mais, que foi criado de outra maneira, claro que isso está mudando um pouco também, eu vejo. Sim. Mas eu vejo que é mais resistência a isso, né? Mas Uhum. acredito que isso já esteja mudando um pouco. A gente vê, eu vejo muito preconceito sobre o exame de próstata, né? Que as pessoas têm que fazer. É igual fazer o Papa Nicolau, gente, não é gostoso. Não conheço nenhuma Exatamente. mulher que gosta, mas todo ano a gente faz. E o exame de próstata, ele é imprescindível para o homem, né, Exato. Se Fábio? todo homem tivesse a ideia de que quanto mais cedo você diagnosticar um tipo de câncer na sua próstata, você vai se manter muito mais tempo Com saudável em certeza. todas as suas áreas. E Aham. agora a gente tem uma possibilidade de fazer pelo sangue, Sim, né? Você coleta o sangue, se sim. der uma Alguma possível, alteração faz. faz o toque. Mas é igual colonoscopia. Hoje é recomendado aos 40 anos, tanto homem e mulher, fazer uma colonoscopia todo ano, né? Uhum. Porque a gente está tendo vários tipos de carcinoma aí Aham. acontecendo. Mas eu acho que acredito que isso vai mudar muito daqui uns anos, né? Porque Aham. o problema não é você morrer, não. É você ficar doente dando trabalho. É isso que eu falo. Eu tô fazendo academia 5 dias por semana, gente, segunda a sexta. Tô de parabéns. Tá. Não tá faltando, mesmo doentinha, vai, eu dou um treino leve, mas ela tá Já indo. estamos mais de 90 dias, né, Ah, já tá indo Fábio? pra 3 meses já. E meu filho falou assim: mãe, pra que você tá treinando tanto? Vai ficar com shape? Lógico que se o shape vier, vai ser bem-vindo, mas o meu objetivo é o quê? Chegar nos 70 anos e estar independente, não dar trabalho para os meus filhos. Aí, poder autonomia, né? Ter Ter autonomia. autonomia, eu poder sair, eu poder tomar banho, eu poder me trocar, eu poder fazer o que eu quiser sem depender de um filho para me dar o braço e eu andar na rua. Como eu vejo hoje acontecendo com muitas pessoas, 65, 70 anos, 75 anos já não saem se você não der o bracinho para elas, porque elas não conseguem mais Não. nem caminhar, né, Fábio? Eu trabalho com idosos, né? E assim, Aham, eu vejo a diferença de uma idosa que chegou aos 70 lá, que faz exercício físico, que faz academia, que se aham, movimenta, né? Como também a diferença é aquelas que só trabalharam, porque não tinham essa oportunidade. E aham. hoje pagam um preço muito alto. Eu não estou julgando, nem o Fábio está julgando aqui. A gente sabe que às vezes a pessoa não teve oportunidade, ela não entende a importância do movimento, né, Fábio? Mas hoje a gente já tem isso bem mais divulgado, amplamente falado. Então, hoje, essa pessoa que chegou nos 70 anos sem nunca ter feito uma academia, ela pode começar agora, não pode? Ela deve começar. E outra, deve suplementar também, porque assim, nunca é tarde para se cuidar. Porque eu Uhum, penso assim, eu ainda falo para as minhas idosas, ó, vamos espantar a morte. Falei, vamos lá se movimentar, espantar a morte. Cada vez que você faz o exercício físico, cada dia que você se cuida, você tá prolongando mais sua com vida, né? certeza. Comendo bem. Então, assim, não tem idade para começar, não tem sexo. Adapta os dias, o horário que você se sentir mais confortável. E eu recomendo assim, ó, 3 meses. Insista 3 meses. Tudo que pro nosso cérebro acostumar são 3 meses. 90 dias. Se você for 90 dias na academia, ali dentro do que você se propôs, dificilmente você vai abandonar. Pessoal, quem está aqui nos assistindo sobre esse assunto, sobre a saúde do homem, sabe que durante o podcast, durante a nossa apresentação, a gente tem uma palavra surpresa. Hoje, o Fábio, que é o nosso convidado, vai falar essa palavra e no final do episódio ele vai dar um presente para o primeiro comentário. Então, presta atenção que o Fábio vai falar a palavra e você vai escrever ela depois lá no nosso podcast.
Vamos usar a palavra homem hoje, né? Já estamos falando de homem, então vamos deixar essa Perfeito. A palavra homem. palavra, então, de hoje é homem. Você que está nos assistindo, já aproveita, faz a inscrição, dá um like no nosso vídeo e depois compartilha ele para gerar uma rede de conhecimento sobre esse assunto. Fábio, você falou agora sobre os 90 dias para criar um hábito novo. As pessoas acham que a gente acorda motivada todo dia, né? Ai. Fala, acorda, fala, nossa, uhul, vou para academia, vou treinar, adoro treinar. Como que eu chego lá 90% do tempo? Olha, eu vou falar por mim, né? Um Aham. exemplo. Eu sempre mentalizo assim: se eu não fizer o que eu posso fazer por mim, ninguém vai fazer. Não. E aí a gente vai entrando numa questão. Eu gosto muito de envolver a saúde mental sobre Aham. isso, porque é algo que me fez muito. Opa! Algo que me fez muito despertar. Às vezes nem todo dia você tá bem emocionalmente, né? Todo dia você tá bem fisicamente, né? Em casa. Eu acho que ali é o novo sentido que você dá para aquele momento, né? Para Uhum. mim, eu coloquei na minha vida que era o meu momento. Então era o meu momento de eu quê? De eu descarregar, meu momento de eu me jogar, de eu me lançar ali e esquecer as preocupações. Então, você nem todo dia vai estar 100%, até porque o nosso treino não é igual todos os dias, Não. né? Então você tem que valorizar o que você consegue fazer naquele dia. Você tem que abraçar, acolher aquilo lá e vai. Se hoje você não tá com saco para pegar peso, para fazer uma aula de spinning, para dançar, você só precisa relaxar sua mente, põe um fone, vai no Parque do Engá, dá duas Vai caminhar. voltas, vai caminhar, porque a atividade física não é só para o físico. A atividade física, o exercício físico, É pra ela é para a mente. mente também. Então a gente tem que dar sentido para isso também. Aham. E as pessoas acham que a gente acorda motivada todo dia, coloca a roupa e fala: Nossa, hoje o treino vai ser uau. Hoje mesmo era um dia que eu acordei morrendo de enxaqueca. Falei pra minha filha: Não vou treinar. Ela falou: Mãe, vamos. Eu falei: Ai, tá bom, vamos. Cheguei lá, tomei outro remédio. Tava 100%? Não, mas fiz minha aula. Essa semana eu não falhei nem um dia. E é assim, gente, não é todo dia que a gente acorda, você põe na sua mente mil desculpas. Ah, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que não sei o quê, mas você fala, não, mas se eu não for hoje, eu vou faltar, amanhã vai ser pior. E você tem que ter um compromisso consigo mesmo, né, Sim. Fábio? Se eu vou treinar 2 vezes por semana, 3 vezes, se eu vou caminhar, você tem que fazer esse compromisso com você, é uma obrigação, É né? igual você comer e ir ao banheiro. Se você come, vai ao banheiro, dorme, você tem que fazer exercício físico, né? E é o mais engraçado, você vai perceber isso com o passar do tempo. O dia que você falta 2, 3 dias por compromisso, parece que no quarto dia tá te faltando algo. Eu fiquei bem doente durante 3 semanas, realmente não consegui treinar, tava com uma tosse, parecia tosse comprida. E minha filha foi, eu falei pra ela, eu falei, eu tô sentindo falta da academia. Ela falou, ah, mãe, você tá brincando? Eu falei, não, tô sentindo falta de treinar. Mas fisicamente eu estava impossibilitada e a gente também tem que respeitar isso. Essa semana eu voltei e vou ficar firme agora. A tosse tá quase E você indo, sabe que é né? engraçado? É porque muitos homens, eles têm essa resistência a A aderir ao começar. exercício físico, né? Uhum. Depois eles acabam tendo aquilo ali pra vida. Mas você só se dá conta, né, que você realmente tá indo legal, e você sente falta quando você fica esse tempo. Sim, Isso é porque o nosso cérebro ele acostumou com a dopamina do exercício físico. com E certeza. aí ele precisa disso. Então, por isso que Aham. mesmo cansado, mesmo desanimado, você se propõe aí. Porque a gente vai reclamando às vezes, mas quando a gente sai de lá, você já sai com outro astral, com outra vibe. O seu dia flui muito melhor, a sua noite, a sua mente descansa, né? Eu falo assim, o corpo cansa, o físico cansa, mas a mente está relaxada, a mente está livre, Exatamente, né, Fábio? exatamente. Fábio, agora vamos falar de um assunto bem polêmico que tem em todo lugar. Uso de anabolizantes, testosterona, tanto por homens quanto mulheres. Que recado você tem para o nosso ouvinte sobre isso? Vamos lá. Primeiramente, eu particularmente não sou contra. Vou falar algo aqui que eu não, acho que não vou ser cancelado, não estou nesse nível de ser cancelado. Eu não sou contra o uso de anabolizantes, desde que ele seja necessário. Tá. Não sou contra, por exemplo, Monjaro, desde que ele seja necessário. O que as pessoas têm que entender é que o uso de anabolizante, né? A gente fala anabolizante, mas o uso de reposição hormonal, o uso de hormônios para alguns Uhum. meios, né? Para alguns fins estéticos, eles devem, mesmo sendo estéticos, ser acompanhados por médico. Porque cada organismo vai reagir de um jeito. Uhum. Então, se eu começo a me automedicar, né? Tomando Monjaro por conta própria, tomando às vezes anabolizante por conta própria, sem ter uma linha de acompanhamento,
eu às vezes não, vou acabar danificando a minha saúde. Então, uma coisa que era para melhorar, eu vou Vai piorar. piorar. Então, assim, não, eu recomendo às pessoas, procure um médico. Quer emagrecer? Tá achando que não tá conseguindo, que tá com resistência à insulina? Procura um médico. Quer secar, quer ficar bonito, quer os gominhos, precisa do hormônio? Procura um médico. O Procure negócio é um fazer médico certo. esportivo, né? Um endócrino É, o esportivo, negócio um é fazer nutricionista correto. esportivo. O que a gente fala é que assim, a medicina existe, ela tá aí e ela é nossa aliada. Mas Exato. nós temos que saber usar. A gente não pode sair usando a torta e a direita, né? Exatamente. Esses dias teve um caso de um profissional que morreu, um fisiculturista, né? Isso. Um jovem de 23, 22 24 anos, anos. 3 anos. E depois descobriram que ele estava usando insulina para dar massa Pra secar. É muscular, pra para alguma secar, coisa assim. geralmente. E ele teve uma complicação, quase que uma morte súbita por causa disso. Por quê? Porque ele achou que podia e usou sem controle nenhum. Então, esse recado que o Fábio está deixando, gente, é muito importante. Você pode usar anabolizante, o testo, os peptídeos quando Nossa. liberarem, o monjaro, tudo isso. Mas você não pode simplesmente acordar e falar assim: hoje eu vou usar testo porque E, quero ficar e como você maridão. vai usar, né? Tá treinando adequado? Tá comendo correto? Né? Como que tá? Você tá ali, já conseguiu chegar numa evolução natural, agora você quer avançar mais? Então vamos procurar um médico? Vamos fazer um controle certinho desses A hormônios? gente sempre tem a mania de procurar o caminho mais rápido, né, Fábio? Mas nem Exato. sempre ele é o melhor, E né? às vezes você vai tomar algo que você não precisa e que o médico vai te saber te orientar algo melhor, menos agressivo, que vai te dar mais resultado, né? Aham. Então, assim, é essencial que todo mundo. Eu não sou contra nada que te faça feliz, desde Uhum. quando não te faça mal. Exatamente, gente. É, o Fábio falou aqui do Monjaro. Eu tomo Monjaro, vocês acompanharam a minha perca de peso. É, no começo, vou confessar, não tinha procurado médico, depois levei um puxão de orelha, agora eu tenho uma endócrino que me acompanha, porque eu perdi muita massa magra. Então agora a gente está Tá trabalhando trabalhando. para repor isso daí. Lógico que a perca de peso não é igual era antes, mas por quê? Porque eu tô ganhando massa magra. Então a gente tem que ver esse outro lado. E hoje eu me sinto muito melhor do que antes sem o acompanhamento. Isso aí é sem sombra de E músculo é dúvida. vida, né? É. Eu acho que as pessoas têm que entenderem que a ciência está lutando em nosso favor, né? Uhum. Porque a gente não está envelhecendo como antes. Então, se tá tudo aí, se tudo comprovado que não faz mal, né? A única coisa que a gente tem que ser bem ciente é que nem todo mundo tem acesso a isso, né? Sim. Por conta da questão Financeira, né? financeira. Mas a pessoa também tem que saber se ela vai correr risco, né? Pode ter Aham. irreversível. Eu conheço companheiros de academia, pessoas que treinavam, que usam esse excesso de testosterona e perderam totalmente a parte da vitalidade, né? Aí Uhum. teve que fazer totalmente outro acompanhamento, Gastar muito gastar mais. muito mais se tivesse feito, entendeu? Então, Uhum. assim, não sou contra nada que te vai trazer resultado, mas desde que você tenha acompanhamento médico, porque se você estiver bem, estiver feliz com acompanhamento médico, meu Deus, O bola pra resultado vem. frente, vai pra frente. Fábio, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu vou pedir para você repetir a palavra mágica e contar para os nossos ouvintes qual é o prêmio que eles vão ganhar. A palavra mágica vai ser homem. E eu vou regalar aqui, vou dar de presente para quem compartilhar uma aula experimental comigo de personal. Então, o primeiro comentário com a palavra homem vai ganhar uma aula de personal com o Fábio e vale muito a pena, gente. Fábio, para quem quiser contratar você, para quem quiser te seguir nas redes sociais, deixa lá pro pessoal o seu arroba e o seu telefone. Tá, ó, meu arroba é Fábio Santana Mota com 2T, tá? Também vai ser no TikTok a mesma coisa. E meu telefone é 997489168. Então pode entrar em contato comigo, né? Qualquer Aham. dúvida e a gente está à disposição. Muito obrigado, Fábio, pela sua participação. Obrigado você que está em casa nos assistindo. Não se esqueça de inscrever no canal. Clica para curtir, compartilha esse vídeo com outros homens e outras pessoas para a gente fazer uma grande rede de compartilhamento de informações. Obrigada e bom final de semana.